Bem, que já estamos ao vivo. Estamos ao vivo, sim, agora. Boa tarde todas, todos, a Advocacia do Rio de Janeiro, do Brasil. Com muita satisfação, com muita alegria que a Comissão das Relações Institucionais está aqui mais uma vez com vocês, fazendo uma apresentação virtual, né, que certamente será marcante e inesquecível. Nós temos aqui a honra de receber a professora Tereza Coelho Moreira, que é professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho e vice-presidente da direção da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Isso é o resumo do resumo do resumo dos títulos, né, e da grandeza de formação que a professora Tereza tem. Então, me perdoe pela economia, porque senão seriam os cartazes e mais cartazes só com a titulação da professora, com as obras maravilhosas nessa área, desse assunto que vamos tratar aqui, que é a revolução digital e o direito do trabalho, né, em tempos de Covid. Temos aqui presente o nosso presidente da OAB, Luciano Bandeira, e o vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais, o Paulo Renato Fernandes. Eu dou boas-vindas à professora, passo a palavra para o nosso presidente, que certamente também vai complementar com mais brilho até essa singela homenagem que eu acabei de fazer, de toda merecida. Luciano. Eu agradeço muito ao Marcos Vinícius, ao Paulo Renato, e agradeço muito à professora Tereza pela disponibilidade de ceder um pouquinho do seu conhecimento para a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, um tema muito importante. Nós discutimos desse momento, esse mundo virtual, essas novas relações de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, esse debate, esse conhecimento vai ser fundamental, porque tudo muda. Não existe esse novo normal que todos estão falando. Nós vamos ter um mundo novo, uma nova forma da relação, uma nova relação na atividade de trabalho. Então, debater com os grandes juristas, com os grandes intelectuais que estudam profundamente esse tema é fundamental para a advocacia, e a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, agradece muito a sua disponibilidade. Eu já aproveito aqui para parabenizar muito a comissão, o Marcos Vinícius e principalmente o professor Paulo Renato, por esse intercâmbio de conhecimento que traz para toda a advocacia. Eu quero deixar aqui o meu desejo de sucesso e o agradecimento da Ordem. Infelizmente, não vou poder ficar durante todo esse seminário, porque já o mundo virtual, professora, nós acabamos trabalhando muito mais, então eu já tenho um outro webinar para participar, e então eu já vou falando e me despedindo, agradecendo muito a participação da professora, o trabalho e o empenho do Marcos Vinícius e do Paulo Renato. Muito obrigado a todos, desejo um grande sucesso para o evento. Parabéns. Muito obrigado, Luiz Fernando, o meu querido Paulo Renato Fernandes também, e Luciano, muito obrigado aí por suas palavras, pela sua presença aqui. Sei que está cheio de compromisso, e o Luciano tem provado aí que a Ordem está com um grande presidente, porque nessa pandemia, não só da doença, mas de alguns outros caos que vivemos normalmente na advocacia, tem tido no Luciano, no grande Luciano, um bravo, né, um bravo e valente lutador, né, o nosso timoneiro. Obrigado, Luciano. Paulo Renato, eu gostaria de fazer algumas palavras, tecer algumas considerações iniciais. Eu quero só complementar, Marcos, o que você falou. Eu diria que para nós é uma grande honra, né, poder participar desse evento, né? O Dr. Luciano é um verdadeiro bastião em defesa da advocacia fluminense, né? E esse evento e todos os demais acontecem graças a ele, né? Então, eu parabenizo na sua pessoa a OAB, agradeço e parabenizo, né, por essa importante iniciativa de intercâmbio internacional, né? Também parabenizo você, Marcos, pela condução exitosa, né, e combativa da Comissão de Relações Institucionais da OAB, e especialmente destaco também a participação da doutora Tereza Coelho Moreira, que é uma das maiores especialistas do mundo nessa área que nós vamos tratar hoje, né? Então, hoje nós teremos o privilégio de compartilhar com ela, né, uma troca de experiências, mas especialmente saber de todas as novidades, né, que ela vai trazer para a nossa
para enriquecer as nossas tratativas, nossas discussões. Afinal de contas, estamos em pleno processo de revolução tecnológica. Então, somos partícipes desse processo, né? Nós estamos experimentando, né, uma etapa das nossas vidas que é marcante por todas as formas, não só por conta da pandemia, mas por conta especialmente dessa mudança do marco normativo e tecnológico da sociedade contemporânea, né? Então, com essas palavras, eu dou boas-vindas também à professora Tereza. É um grande prazer, sinta-se então abraçada pela nossa comissão, por nós, né? Ainda que à distância, né? Mas seja muito bem-vinda e que tenhamos um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Paulo. Tem feito um grande trabalho. Professor, eu passo a palavra à senhora para tecer considerações iniciais e depois nós vamos partir para aquele nosso bate-papo, que eu acho que vai ser um formato mais amistoso, né? Um formato mais agradável desse nosso encontro. Por favor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde. Quer em Portugal, quer aí no Rio, ainda continua a ser boa tarde, por isso aqui em Portugal continua. Estamos no verão, com dias muito grandes, por isso está um sol ótimo e um dia fantástico. Por isso, em primeiro lugar, muito boa tarde. E queria agradecer, eu é que agradeço imenso o convite que me foi formulado para estar aqui nesta sessão, neste webinar, que resulta exatamente do fruto que vivemos, desta altura que vivemos, mas no fundo estamos a falar de revolução digital, isto é a prova da transformação do trabalho através destas formas. E queria agradecer desde logo as amáveis palavras do presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Dr. Luciano Bandeira, que teve de ausentar-se para outro webinar. Nesta altura trabalhamos bem mais do que na era sem Covid, por assim dizer, podemos dizer desta forma. Queria agradecer também imenso ao Dr. Marcos Vinícius, que é o presidente da Comissão de Relações Institucionais da OAB do Rio de Janeiro, e por último, mas não menos importante, obviamente, foi o Dr. Paulo Renato, que iniciou o convite para estar presente neste seminário. Aliás, o professor Paulo Renato já o conheço já há algo mais tempo ainda, em Coimbra, de vários cursos de intercâmbio que têm sido feitos com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O Dr. Marcos Vinícius, desde o ano passado, eu estava a comentar isso, exatamente, que há cerca de um ano, eu acho que era mais ou menos há um ano, estávamos todos em Coimbra, nos cursos de intercâmbio, e longe estávamos de imaginar, ninguém conseguiria imaginar as voltas que iriam acontecer, e acho que só mesmo a ficção científica, isto parece sair de um filme de ficção científica, de Black Mirror, se quisermos pensar na série, da publicidade, mas sendo foi muito bom termos encontrado pessoalmente o ano passado, lembro perfeitamente, e até fizemos um pequeno vídeo exatamente para a OAB, exatamente, e agora ser desta forma, apesar de ser à distância, sintam-se também abraçados por Portugal, também desse lado, e por isso é um enorme, enorme, enorme prazer poder estar, ainda que virtualmente, nesta sessão. Isso sim, e abordar este tópico que eu acho que é fundamental, quer pré-Covid, quer durante o Covid, quer pós-Covid, que ninguém saberá o que acontecerá ou se acontecerá, e ter cautela, muita cautela com bolas, nós dizemos aqui bola de cristal, não é? De adivinhar do futuro, mas sim, muito, muito obrigada, era sobretudo isso que eu queria dizer, agradecer imenso o convite. Nós aqui agradecemos e vamos agradecer durante muito tempo, porque são muitos agradecimentos. A sua generosidade, estar conosco aqui, professora, é algo que vai marcar muito essa relação desse intercâmbio que vínhamos fazendo e adotamos novas formas. Ao final vamos falar sobre isso para continuar fazendo. Então vamos entrar no assunto. Eu combinei com o Paulo, né, que iríamos ter algum guia assim, bem roteirizado para a conversa ter aí uma consequência em razão das perguntas que vamos colocar. Eu estive lá, foi para mim um prazer, mais do que um prazer, um aprendizado. Eu costumo dizer que eu passei mais tempo no diretório acadêmico do que na sala de aula. Isso não é bom, isso não é um exemplo, não. Mas lá em Coimbra, no ano passado, eu me senti, né, tendo tudo aquilo que eu acabei não tendo na minha formação
tendo contato com temas tão interessantes, tão novos e de uma forma tão bem exposta, né, no conteúdo, da forma e no fundo, que eu trouxe isso comigo e vou levar para sempre. E conversávamos já lá, e a professora é realmente a referência maior que nós temos aqui no Brasil também sobre essa questão da revolução tecnológica, novas tecnologias, relação de trabalho, e já naquela época, não vislumbrando o que seria a pandemia, né, claro, né, já se falava muito disso, das questões que estavam sendo colocadas. Eu indago, professor, com esta pandemia, essas questões, né, da revolução digital, da tecnologização do trabalho, elas encontraram algum outro tipo de caminho, elas se agravaram, elas se desviaram e se adaptaram? O que a senhora tem a dizer para a gente em relação a isso, principalmente em Portugal e na Europa? Bom, muito obrigada pela questão, por esta primeira questão. Sem dúvida, o que eu acho que a pandemia, desde logo, veio demonstrar, de certa forma, algo que todos nós já sabíamos, não é? Que o mundo do trabalho está a mudar bastante, com a revolução digital, com novas formas de prestar trabalho, desde logo o trabalho em plataformas digitais, online, quer o online total, que olha, eu estou exatamente aqui em Portugal e posso estar a prestar uma atividade para aí, para o Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que estou eu a querer ter um trabalho para o Rio de Janeiro, alguém do outro lado do planeta, por exemplo, na Austrália ou na Nova Zelândia, a Portugal, os antípodas é a Nova Zelândia, por isso, se quiserem, em termos geográficos, do globo, é esse. Pode estar a tentar concorrer exatamente para a mesma atividade. Há algo que já acontecia, que é o chamado crowd work, não é? O online, totalmente online, já existia antes da pandemia. Com esta pandemia veio acelerar ainda mais esta realidade. Se tem notado é que muitas pessoas ficaram de um momento para o outro sem trabalho, fruto de crise, quer queiramos, quer não, temos uma crise sanitária que está a demonstrar também uma enorme crise económica globalmente, passaram a recorrer muito também a esse tipo de atividade. Por outro lado, o que nós em Portugal, e mesmo a nível da União Europeia e a nível mundial, mas aqui abarcando a União Europeia, vou falar um pouco da União Europeia, o que nós tínhamos como uma modalidade de contrato residual, que era o teletrabalho, ou seja, não existia em grande número, é um número muito pouco expressivo, passou de momento a realidade em inúmeras situações, em que tivemos trabalhadores de um momento para o outro, trabalhadores e trabalhadoras, a terem de realizar a atividade, desde que fosse possível, em teletrabalho e teletrabalho em casa, ou seja, no domicílio. Mas isso não deixou também de outra parte da revolução tecnológica continuar a acontecer, porque eu falei deste trabalho digital totalmente online, não é? Do crowd work online, e desculpem, mas quem já sabe eu vou ter de utilizar termos em inglês sempre, não é? Porque não há tradução, quer dizer, pode existir uma tradução, mas que não revela, se calhar não revela tão bem esta realidade, mas por outro lado não parou, e é também fruto desta revolução tecnológica, o trabalho nas plataformas digitais, mas que é, por assim dizer, offline, ou seja, dos aplicativos, como se chama aí, eu estou a dizer plataformas digitais, mas aí é os aplicativos, por isso é que é o feminino e o masculino, no português de Portugal e o português do Brasil, esta é diferente, mas são os aplicativos, em que o chamado crowd work offline, e aqui vai outro termo em inglês, o work on demand via apps, em que uma pessoa requer pôr um aplicativo no celular, pede um serviço e vem entregar, quer seja a nível de transporte, quer seja a nível de comida, desenvolveu, já existia muito, mas continuou com a pandemia, com problemas também acrescidos a nível de segurança e saúde no trabalho, a nível de distanciamento social, a nível de higienização, uma série de problemas para quem efetua esse tipo de trabalho. Ou seja, eu acho que a pandemia
foi por isso que volto ao que disse inicialmente, a pandemia veio mostrar, eu acho que veio mostrar mesmo a necessidade urgente de tratar com seriedade destes temas da revolução tecnológica, porque a revolução tecnológica já existia e já existe há muito tempo. Como eu costumo dizer, a tecnologia é uma velha companheira de jornada do direito de trabalho. O direito de trabalho, desde sempre, teve a tecnologia como companheira de jornada, não é? Ele surgiu quando? Com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial o que é? Uma tecnologia nova à data. E desde sempre andou com a tecnologia, não é? A tecnologia desde essa data. Mas agora nós assistimos, e a pandemia veio-nos mostrar isso mesmo, uma revolução enorme, imensa, com uma velocidade vertiginosa. E o problema, por vezes, é que é uma velocidade enorme e o direito tem o que nós chamamos aqui em Portugal a velocidade de cruzeiro, ou seja, uma velocidade mais lenta em tentar acompanhar. A pandemia veio demonstrar que precisamos de pensar esta revolução digital, o trabalho no cloud computing, ou a inteligência artificial, a utilização de algoritmos para a seleção dos trabalhadores, para quem trabalha neste crowdwork, para a escolha da próxima pessoa que vai ter aquela tarefa que eu acabei de dizer, que eu estava aqui em Portugal a tentar conseguir uma tarefa no Rio de Janeiro, mas alguém na Nova Zelândia pode tentar conseguir ao mesmo tempo. Temos de ver essa situação toda, porque sem dúvida, sobretudo quando isto é global, e é verdadeiramente global, há uma corrida desenfreada, se me permitirem a expressão, entre todos. E pode acontecer o que se denomina a verdadeira race to the bottom, ou seja, de tentarmos não ter uma melhoria nas condições de trabalho, mas o contrário, piores condições de trabalho, porque a concorrência é mundial. E quem conseguir mais rapidamente clicar e obter a tarefa é que vai obtê-la e no final pode receber 0. E isso já acontecia. Eu vou utilizar o pré-Covid, o pré-Covid está a acontecer agora com o problema agravado da enorme crise económica, do desemprego que está a acontecer um pouco por todo o mundo, não é? Todo o mundo está a sofrer. A União Europeia já veio demonstrar isso, a Comissão Europeia tem um plano próprio de ajuda aos Estados-membros, de auxílio aos Estados-membros para tentar enfrentar esta crise económica e que não tínhamos dúvidas. Não sabemos quando sairemos desta pandemia, desta crise sanitária, mas mesmo que saiamos desta crise sanitária, a crise económica veio para ficar uns anos. E por isso tem de ver-se como é que podemos fazer. E a revolução digital pode ser um instrumento para melhorar a situação ou o contrário, para piorar a situação. Tudo depende do que for decidido, do que for adotado. Acho eu. Não sei. Microfone. Desculpe, tinha sido tirado aqui. É um enfoque, é um enquadramento bem assim, real do antes do talvez do que seja o depois. Paulo, quais são as suas considerações aí a respeito disso? Eu acho que esse verdadeiro alerta que a professora Tereza faz, né, é muito importante para que nós possamos divisar o futuro e até o presente, né? Porque a tecnologia já está em nossas vidas, ela já está intensamente em nossas vidas. Os robozinhos já estão aí em todas as partes, né? Nós estamos falando agora com através de um aplicativo, uma plataforma, né? Então já estamos de qualquer maneira tendo que interagir com esses elementos, né? E eu acho essa visão muito importante, né? A tecnologia, essa revolução digital, essas novas ferramentas de trabalho, ferramentas de relação, elas devem ser vistas como caudatários da humanidade. Elas devem ser vistas como servientes à humanidade. Elas podem ser usadas para a guerra, talvez a última guerra, né? Agora podem ser usadas também para a vacina da Covid, para resolver o problema do Covid melhor, né? Podem ser utilizadas para cruzar os dados do e-social
e permitir que a fiscalização do trabalho, por exemplo, já consiga mapear eventuais empresas que não estejam cumprindo as normas de proteção ao trabalho, normas de meio ambiente de trabalho, né? Então, elas podem contribuir muito para a saúde do trabalhador, né? E agora, os desafios são imensos, são enormes, porque essa revolução é tão intensa que nós não conseguimos ver onde ela vai divisar, onde ela termina. O tempo todo são novas tecnologias, novas formas de produzir conhecimento e tecnologia. E aí me chama a atenção um documento da Comissão Europeia, agora de fevereiro de 2000, é o chamado livro branco, né? Livro branco. É um livro branco porque esse livro tem que ser preenchido, né? É tudo novo, né? O Gabriel Garcia Marques, naquele livro 100 anos de solidão, ele inicia falando da cidade de Macondo, dizendo que era algo tão novo que se apontava com o dedo, porque não tinha nome. É o livro branco. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então, esse livro tem que ser preenchido. Então, o livro branco é um documento que a Comissão Europeia estabeleceu alguns parâmetros. Ela diz, olha, esse livro é voltado para a excelência e para a confiança na utilização da inteligência artificial. E a União Europeia se coloca como líder, ela se propõe como líder desse processo mundial de inter-relação e domínio, que na verdade nós temos que dominar a tecnologia, isso é muito importante, não é ela que nos domina, nós é que dominamos ela, não tem tecnologia que discrimine, é o homem que discrimina, porque é ele que programa a tecnologia. Então, por isso que o trabalho vai ter que se reinventar, né? E nesse livro branco, a União Europeia se coloca então, né, como precursora, né, da regulação, do entendimento acerca dessa tecnologia digital. E aí eu levanto uma questão para a professora Tereza, que é a seguinte: como compatibilizar, né, toda essa tecnologia, e essa tecnologia que, inclusive, está em construção. Dizem que boa parte dos nossos estudantes de segundo grau estão se preparando para empregos que não existirão no futuro, né? Então, como fazer com que o direito, e especialmente o direito do trabalho, consiga preservar os valores? Eu não digo preservar leis, não, são os valores humanitários que o caracterizam, né, dentro desse contexto de uma revolução sem fim, permanente, digital. Muito obrigada, é uma questão exatamente também muito, muito interessante, e vou dividir mais ou menos por vários temas, começando exatamente pelo livro branco. O livro branco da Comissão Europeia, da União Europeia, vem no seguimento de vários trabalhos anteriores que a Comissão Europeia tem apresentado, nomeadamente desde logo. Ele já tinha apresentado umas chamadas orientações éticas sobre a utilização da inteligência artificial, em que falava que o fundamental para a inteligência artificial é a ética, princípios éticos, desde logo o princípio, este é fundamental, da transparência, o princípio da proteção da privacidade, dos dados pessoais, o princípio da possibilidade de auditorias, e quando eu digo isto da auditoria e da transparência, é sobretudo por causa do algoritmo, que já foi analisado aqui, já foi referido aqui, e que também o professor Paulo Renato falou dos robôs, e os robôs estão aqui, é que exatamente muita desta inteligência artificial é feita através dos algoritmos, e os algoritmos são criados por pessoas, e esta é que é a parte que convém dizer-se, não é? Uma pessoa tem sempre a ideia, ou por vezes ao pensar-se que a utilização de algoritmos em geral, e em especial na relação trabalho, poderia originar situações menos discriminatórias, mais transparentes, e é exatamente o contrário. O algoritmo não é antidiscriminatório, é exatamente o contrário, muitas vezes é discriminatório. Discriminatório também porquê? Porque é criado com base em preconceito, em prejuízos de quem os cria, e que transmite esses mesmos preconceitos, esses prejuízos para o algoritmo, sendo que esses algoritmos têm uma capacidade de replicar muito superior ao de uma pessoa normal ou de um trabalhador. Basta pensar isto num processo de seleção de trabalhadores, em que, para ser mais rápido, porque temos
milhares de candidatos para o mesmo posto de trabalho, se recorre a um algoritmo. E o algoritmo que tem determinados preconceitos, e isto aconteceu na realidade, por isso são casos mesmo reais, de algoritmos de empresas, em que desde logo discriminaram, porque tinham sido criados desta forma, discriminaram em razão do género, e por isso homens foram selecionados em detrimento das mulheres, em razão da raça também já aconteceu, e por isso é que veio a União Europeia falar dessas orientações éticas. Temos também o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, e este livro branco, em que veio defender exatamente a necessidade de os algoritmos serem transparentes. Porque o que se fala, e a expressão mesmo é esta, é a possibilidade da criação, especificamente no direito do trabalho, mas eu posso dizer outros exemplos. Imaginem no banco, quando se recorre ao banco, ao crédito, também se fazer através de algoritmos e vai ver-se todas as pistas digitais que vamos deixando, e por isso não se escolhe aquele porque tem um passado de jogo ou de outras situações e por isso não consegue, mas isto aplicado ao trabalhador significa que ele é excluído. E então fala-se da necessidade de estarmos a criar uma espécie da black box, do algoritmo criar uma caixa negra sem saber o que é que ele faz, ou seja, sabe-se os dados que entram para o algoritmo, sabe-se os dados que saem do algoritmo, mas a forma como ele chegou ao resultado final é desconhecida. E daí a necessidade de transparência, da questão da auditoria e deste livro branco da Comissão Europeia ter vindo a dizer vamos tomar a dianteira nesta situação, mas colocando o ser humano no comando. Ou seja, ser a pessoa a comandar e não a máquina. Aliás, a própria OIT, no documento do centenário, Trabalhar para um futuro, sobre o futuro do trabalho, Trabalhar para um futuro melhor, tem lá mesmo esta parte, que os algoritmos não podem substituir, por assim dizer, os trabalhadores enquanto supervisores. Embora muitas vezes estes robôs, e foi o que o professor Paulo Renato começou por falar, estes robôs estão lá, estão presentes e são por vezes os novos supervisores dos trabalhadores, ou são os companheiros de trabalho dos trabalhadores, os chamados cobots, não é? Que são os collaborative robots com quem os trabalhadores trabalham. E isso levanta muitos problemas e daí a necessidade de defender sempre que o ser humano tem de estar no comando, ou seja, as decisões finais sempre serem tomadas por seres humanos e não por máquinas. Isto, o que é que acontece para o direito do trabalho, significa que desde logo, e o Sr. Paulo Renato disse muito bem, a propósito do ensino, desde logo fundamental é começar desde já a formação. Formação antes mesmo de entrarem no mercado de trabalho, mas depois também ao longo de quem está a trabalhar, ter uma formação contínua. E formação nomeadamente sobre a inteligência artificial, que também está no livro branco. Ou seja, desta formação ao longo da vida. Porque as tecnologias, nós dizemos novas tecnologias, o que pode ser um pouco redundante. Porque o que é hoje novo, amanhã é velho, mas depois até pode ficar novo porque junta-se a outra tecnologia e volta a ser novo, e depois o que era novo fica velho e andamos sempre nesta nova velha tecnologia. E por isso é que ter esta formação em inteligência artificial, em tecnologia, para exatamente lembrarmos sempre de que, primeiro, não há trabalho, há sim pessoas que prestam trabalho, e por vezes pensa-se, a OIT fez 100 anos, o mundo do trabalho é muito diferente do que foi 100 anos, o ano passado, em 2019, do que foi no final da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes e a criação da OIT, mas a OIT tem lá vários valores, que apesar de serem bem pré-digitais, porque estamos a falar de 1919, não deixam de ser, melhor dizendo, não são valores obsoletos. E desde logo esta ideia, que o trabalho não é uma mercadoria, da Declaração de Filadélfia, de 1944, de que não há trabalho. O que há são pessoas que prestam trabalho, de que as pessoas que prestam trabalho não são instrumentos de trabalho, não há uma reificação das pessoas. E por isso esta ideia, podemos ter a inteligência artificial, podemos ter os algoritmos, mas a auxiliar e a serem
comandados, por assim dizer, por pessoas. Então, apostar na formação, e na formação já antes de começarem a trabalhar, porque já está provado, e foi o que exatamente disse, cerca de 65%, isso já foi há uns anos, cerca de 65% dos jovens que estão a estudar nos primeiros anos, e não é só nos primeiros anos, até aos 12, 13 anos, 14 anos, vão trabalhar em setores que não existem atualmente. Por isso a necessidade de formação. E nós próprios podemos lembrar-nos, atividades que nós hoje temos, há 5 anos, não existiam. Não existiam. E por isso esta necessidade constante de formação. Eu diria que o que o direito de trabalho tem de adaptar-se é começando a fazer esta formação logo, principalmente atendendo a que é global. Isto não é apenas em Portugal, ou na União Europeia, ou no Brasil, ou noutro país. É global, é um mercado global. E o direito de trabalho, mais do que nunca, ou é internacional ou não sobrevive. Tem mesmo de pensar globalmente. E daí a própria OIT, o ano passado, também ter falado da necessidade de uma regulação, pelo menos a nível global, mesmo para as próprias plataformas digitais, conforme na primeira pergunta tinha abordado das plataformas globais. Por isso, eu acho que é apostar na formação, e na formação sobretudo a determinados níveis, porque fala-se muito da automatização, da robotização, que também está no livro branco sobre inteligência artificial, mas desde logo nós não sabemos o que é que vai ser automatizado, o que é que não vai ser, mas há certas capacidades que os seres humanos têm, que por agora, pelo menos por agora, as máquinas não têm essa capacidade. Se pensarmos na criatividade, na emoção, por exemplo, nestas características que são tipicamente humanas, as máquinas ainda não a têm. Ou seja, as chamadas soft skills, é apostar nessas skills, por assim dizer, da formação, ou mesmo as hybrid, é uma mistura das tradicionais com as novas, porque há muitas características humanas que felizmente ainda não são passíveis de serem automatizadas. E costuma dizer-se, é um paradoxo de um filósofo, que é Mikhail Polanyi, que é outro, não é um filósofo tradicional, é outro Polanyi, que tinha uma frase que dizia, em inglês, we know more than we can tell, nós sabemos mais do que nós dizemos. Nós, perante certas situações concretas, pensamos que não temos essa capacidade e depois conseguimos resolvê-la. E a máquina ainda não tem essa capacidade, essa intuição, sobretudo essa intuição que os humanos têm. E daí esta necessidade. Por isso, eu acho que o direito de trabalho tem mais que historial, um ótimo historial para flexibilizar, para ser maleável, sem quebrar a espinha dorsal, obviamente, sem quebrar a espinha dorsal, tem suficiente flexibilidade, porque já atravessou muitas crises, esta será mais uma, claro, uma crise muito própria, perante esta revolução digital, mas esse livro branco foi chamar a atenção a isso, para chamar a atenção de que, não apenas no mundo do trabalho, mas aqui especificamente no mundo do trabalho, o ser humano estar no comando, perante toda esta revolução digital que está aqui, creio eu. Sim. E, Marcos, me permite? Foi mais ou menos, mas Pois não, claro. Desculpa. Diga, Paulo. Não, essa questão que a professora Teresa colocou é muito importante, porque, ao mesmo tempo, o direito do trabalho tem essa força histórica, né, que ela mencionou, desde os princípios mais originários da OIT, né, já tem 100 anos, justamente pelo seu aspecto de estar no contexto dos direitos fundamentais, né? O direito do trabalho é precursor dos direitos fundamentais no mundo, né? E uma das provas disso é justamente a sua sobrevivência a todas as crises, guerras e tudo mais. Então, é aquilo que é natural ao ser humano, né? Então, visa a proteção elementar do ser humano, né? É interessante. Eu acho que é uma abordagem. Eu estava, no tempo que a professora estava expondo, o que você falou também, o que me veio à cabeça é o seguinte: também no início da Revolução Industrial, que era uma revolução tecnológica, a professora contou muito bem, a tecnologia acompanha o homem. O primeiro machado de pedra era uma tecnologia,
do momento, com as condições que tinha. E essa que nós estamos vivendo hoje, ela já vem conosco de algum tempo. Eu acho que o modo de produção é que está se ajustando aos meios de produção neste momento, né? Porque esses meios já existiam aí há algum tempo, vinham aí se aperfeiçoando, estão se aperfeiçoando até muito mais. O que me chama a atenção, e aí eu vou entrar numa indagação à professora Tereza, é a questão mesmo dessa robotização, a tecnologização do trabalho descontrolada. Porque se voltar à legislação no tempo do primórdio da Revolução Industrial, nós também temos uma situação de descontrole, de trabalho de 14 horas por dia, crianças trabalhando, mulheres trabalhando em condições, né, todos eles em condições muito, muito ruins. A avó do Gauguin, me faltou o nome dela aqui agora, foi uma precursora dos estudos das condições dos trabalhadores, né, nesse momento logo pós-Revolução Industrial. Ela tem uma descrição sobre uma fábrica de tintas que ela visitou, em que as pessoas, mulheres principalmente, muitas mulheres, crianças, ficavam dentro dos tonéis de tinta de tecido, de tingir tecido. Obviamente que isso teve que ter um anteparo. O anteparo foi a luta dos trabalhadores, mas foi a lei. Então, é onde nós vamos cair, né? Essa robotização descontrolada para levar a gente à situação do Asimov, né? Daquelas 3 leis básicas da robótica, né? O robô não poderá ferir um homem, o robô não poderá deixar que um homem se fira, né? O ser, né? Não o homem especificamente. Então, não vamos chegar a isso. Para não chegarmos a isso, eu creio que a solução passa por uma legislação, por anteparos, né, que dão a dimensão humana a essa nova forma de relacionamento com os aplicativos, algoritmos e tudo mais. Aí eu indagaria a professora, na questão aí que foi chamada, mas não só ela, da uberização. Há uma legislação já em curso, digamos, em Portugal ou mesmo nos países europeus, que já preveja, que já torne mais adequada essa relação para que ela não extrapole os limites, né, do que não é aceitável humanamente? Muito obrigada, sem dúvida. Muitas destas situações fazem-nos lembrar um velho retornar aos tempos do início da Revolução Industrial, e acho que nem Taylor conseguiria imaginar um scientific management tão dividido, tão compartimentado em determinadas situações. E eu, por vezes, digo, parece-me quase quem viu o filme Back to the Future, o Regresso ao Futuro, o 1, o 2 e o 3, não é? Às vezes, olhando para esta situação que nós vivemos, faz lembrar um bocadinho o filme, que em vez de andarmos para a frente, parece que estamos ao passado, apesar de ser o Back to the Future, não é? E um dos grandes problemas, desde logo, é esse, a não limitação dos tempos de trabalho. Temos jornadas de trabalho praticamente infindáveis em muitas situações, e abordando especificamente esta questão da uberização ou do trabalho digital, do trabalho digital, engloba várias situações, e fazendo um bocadinho não só de Portugal, mas de vários Estados-membros da União Europeia, porque há legislação diferente em alguns Estados-membros da União Europeia. E também queria aqui chamar a atenção para e não é fazer publicidade, mas é importante, Portugal o governo português está agora, foi ontem a sessão de lançamento da apresentação do que nós estamos a fazer, que é o livro verde sobre o futuro do trabalho, em que estamos a fazer, e eu digo estamos porque sou uma das coordenadoras científicas do livro, e estamos a trabalhar mesmo, vai ser apresentado no final deste ano, em que vamos estar a trabalhar exatamente sobre este fenómeno da revolução digital e várias questões, fazendo eventualmente algumas propostas para ver se será necessário ou não alterar a legislação vigente. Em Portugal, relativamente a este fenómeno, obviamente que temos institutos já no Código do Trabalho que são perfeitamente aplicáveis, e se estamos a falar, por exemplo, de direitos fundamentais, temos a Constituição, mas temos no Código de Trabalho a parte de personalidade, que são muito, muito importantes, mas especificamente a relação, e aqui não é a uberização, mas são plataformas de transporte,
temos a chamada lei da TVDE, que é um nome resumido de uma lei muito extensa, que é a lei sobre o trabalho em plataformas eletrónicas, lei do transporte em plataformas eletrónicas, é um nome um bocadinho mais extenso, e que foi criado para regular o setor do transporte e apenas do transporte. Por isso, tudo que não seja do transporte não entra neste diploma de 2018. E temos muito mais plataformas ou aplicativos fora deste sistema. E temos esta chamada lei da TVDE, porque é transporte em veículo descaracterizado através de plataforma eletrónica. Isso é que eu disse que era um nome muito pomposo, muito extenso, para este tipo de atividade. Só que, e que tem lá, é verdade, a possibilidade de existência de um contrato de trabalho, ou tem de existir um contrato. Pode ser um contrato de trabalho entre o motorista, mas aqui é que é uma particularidade que suscita algumas dúvidas da lei nacional, é que nós estamos habituados nesta relação, esta relação da uberização, se quiserem dizer assim, uma relação triangular, ou seja, em que temos o aplicativo ou a plataforma, dependendo de como dissermos, da digital, em que temos o motorista e temos o cliente. Em Portugal, criou-se mais um ente, ou seja, em vez de termos três, temos quatro. Temos a plataforma digital, temos o motorista, temos o cliente e temos o transporte através da plataforma, o TVDE, ou seja, empresas que fazem a intermediação entre a plataforma digital e passando a publicidade, já que veio a uberização, passando a publicidade, há muito mais, mas passando a publicidade a Uber, por exemplo, e o motorista, que é, então, a empresa de transporte através de veículo descaracterizado, ou seja, temos 4 entes. O contrato, este terceiro ente, que é o diferente que nós não estamos habituados, esta TVDE, estas empresas têm de ter um contrato com o motorista. Pode ser um contrato perfeitamente autónomo, um contrato de prestação de serviços, pode ser um contrato de trabalho. Mas o que a lei não permite, de certa forma, e não permite, é que exista um contrato de trabalho entre a plataforma digital, imagine-se, passando a publicidade ao Uber, e o motorista. Ou seja, pode acontecer aquilo que no Brasil se chama, e desculpem porque não vou dizer com o sotaque correto, de precarização da relação de trabalho. O que pode dar lugar a isto, porque efetivamente, na prática, tivemos empresas que criaram, foram mesmo empresas que criaram e que têm imensos motoristas, compraram carros, compraram frotas automóveis e têm motoristas, mas outras, o que aconteceu era um motorista que tinha que se tinha registado na Uber ou noutras plataformas de transporte, depois criou uma empresa em nome individual, ou com uma filha, ou filho, ou com a esposa, ou o companheiro, ou a companheira, para poder continuar a trabalhar. E daí vem este fenómeno que eu disse da pejotização que pode acontecer. E nessas situações, parece-me que eventualmente pode falar-se aqui da existência de um contrato de trabalho se provar que houve esta fraude à lei, por assim dizer, em que se criou uma empresa meramente fantasma e que continua tudo igual, que é o mesmo motorista ou a mesma absolutamente igual. Mas temos esta lei que de certa forma tentou proteger, mas acabou por criar este quarto ente, que é algo um bocadinho diferente do que acontece noutros países. Mas há vários ordenamentos que têm legislação específica sobre plataformas digitais mais abrangente. A França, desde 2016, tem no Código do Travail uma parte específica para o trabalho em plataformas, para todos os trabalhos em plataformas, independentemente de serem trabalhadores autónomos ou subordinados, em que estabelece que devido à responsabilidade social das empresas, elas têm a obrigação, as plataformas ou os aplicativos, de terem seguro
de trabalho para a atividade, de poderem criar sindicatos e de darem formação profissional. Itália também tem, já tinha há algum tempo, por exemplo, tinha criado no município de Bolonha uma carta dos riders de Bolonha, mas agora aprovou uma alteração ao Jobs Act e ao Estatuto do Lavoratore, mas alterou em setembro e depois em novembro para dar proteção acrescida aos trabalhadores das plataformas digitais, sobretudo aos chamados riders, ou os que entregam de bicicleta, ou disso, tem essa proteção. Espanha também tem uma proposta para legislar sobre esta matéria, está a ser discutido agora. Há outros ordenamentos jurídicos que têm, outros têm convenções coletivas aplicáveis, por isso um pouco por toda a Europa está a discutir-se esta necessidade de regulamentação ou por lei, e por isso é que eu inicialmente falei do livro verde, porque é um dos aspectos que vai ser analisado se será necessário alterar ou não esta questão, e outros ordenamentos jurídicos que têm esta mesma situação e estão a regulamentar esta relação, não apenas para o setor dos transportes, mas para as plataformas em geral, porque eu diria que hoje em dia existe um aplicativo para quase tudo. Nós conseguimos encontrar para quase todas as situações. E há muitas questões relacionadas com isto, nomeadamente, eu diria, de limites de tempos de trabalho. Por isso é que eu disse que é voltar aos tempos originais. Nós temos pessoas a trabalhar muito mais tempo, sem limites temporais, sem descanso, sem direito ao descanso, com inúmeros acidentes de trabalho, sem condições de trabalho, e veja-se mesmo os motoboys, por exemplo, se quiserem, como se utiliza aí o termo, sem iluminação suficiente, sem coletes de visibilidade, e ao mesmo tempo estão a trabalhar no celular para encontrar o caminho e atender o pedido, e ao mesmo tempo têm de estar atentos à condução, o que pode originar acidentes, e depois a desresponsabilização das empresas porque dizem que não são trabalhadores e por isso não se responsabilizam, e nesse sentido é necessário regular vários destes aspectos da limitação dos tempos de trabalho, da segurança e saúde no trabalho, dos riscos psicossociais que também acontece, da concorrência entre trabalhadores com os robôs, porque hoje em dia é também essa competição enorme que existe. Por isso, quanto a mim, eu acho que é mesmo necessário regular, mas a regular que seja uma regulamentação, e vão achar que se calhar é utópico eu dizer isso, mas uma regulamentação boa, ou seja, uma regulamentação que seja cumpridora do ADN, eu diria, do código genético do direito do trabalho, e por isso que não fique no ar ideias vãs que depois não se consigam concretizar. E nesse sentido acho que o caminho passa por uma legislação, já disse isso várias vezes, e continuo a ter, nem que não que seja ouvida, mas continuo a dizer, mas uma regulamentação concreta e real, desde logo, por exemplo, a nível da desconexão, consagrarem isso, e a nível de segurança isso é um trabalho, vários aspectos que eu acho mesmo que têm de ser tratados, mas bem tratados. Se é para manter que o trabalhador tem direito a desconectar-se quando sai do local de trabalho, é a mesma coisa que nada, porque todos nós sabemos que o trabalhador quando não está a trabalhar deveria estar a descansar, mas hoje em dia nesta revolução tecnológica é quase proibido ousar desligar-se, é quase proibido ousar desconectar, não é? O melhor trabalhador não é aquele que se desconecta, é aquele que está permanentemente conectado, e por isso mais do que falar-se de um direito à desconexão, eu acho que é um dever de não conectar-se ao trabalhador, de não conectar ao trabalhador, ou seja, de o deixar em paz e não ser punido por ousar desconectar-se. E nesse sentido também é isso que eu disse, uma legislação que seja realmente cumpridora, não é? Porque eu digo isto porque já vi várias propostas em que dizia que o trabalhador tem direito a desligar os dispositivos móveis quando não está nos tempos de trabalho. Muito obrigada, eu acho que isso é lógico, não é? Mas é vão, não é?
Agora, perfeito. Eu só fazer só uma observação, que eu lembro que na nossa classe lá em Coimbra, né, numa das excelentes aulas que eu assisti com a professora Tereza, ela fez essa observação mesmo e complementou, dizendo que nesse quadro em que o trabalhador tem direito de se desligar, ele não se desliga, porque se ele se desligar, um outro vai estar ligado. Quer dizer, e essa competição nociva acaba prevalecendo em detrimento desse dever que é o mais correto. Muito bom, professor, muito bom. Paulo. E aí eu acho que tem um outro lado também, que é o seguinte, porque a gente está falando de direito de trabalho, né? Então, por um aspecto, eu acho que o direito de trabalho vai ter que se reinventar, porque o direito de trabalho, na verdade, ele reage a essa situação, né? Assim, não dá para a gente tentar segurar a tecnologia também, né? Tem um filme muito interessante que se baseia num caso que dizem que é real, e eu imagino que seja real, é o filme Ela, em que uma pessoa sozinha e tal, vivia sozinha, acabou por se apaixonar por uma voz de um sistema operacional de computador. É bom. Então, será que o trabalhador vai querer se desconectar do trabalho? Nós mesmos, nas nossas vidas, quantas vezes trabalhamos mais de 12 horas e quando percebemos assim, não foi um fardo, foi um prazer, né? Claro, existem níveis diferentes, deve se assegurar o básico, mas assim, a revolução digital que está em curso, ela não tem um divisor, assim, não tem um limite, né? Então, hoje já se fala na personalidade das máquinas. Deve-se atribuir personalidade jurídica às máquinas? Você pode ter um colega de trabalho que seja uma máquina? Não é? Você pode ter uma relação com uma máquina? Um aplicativo, enfim, um sistema operacional para você dialogar? Um idoso, para cuidar de um idoso? Né? Me parece que já existe um aplicativo assim, que atende aos idosos, para conversar com os idosos, etc. E tal. Além de... Qual nome? Eu estava dizendo que é um robô pequenino. Então, e outra coisa, em uma série de atividades laborais que hoje são praticadas por pessoas em que é muito difícil de você conseguir um meio ambiente de trabalho adequado, uma proteção ideal para aquela pessoa, né? Por exemplo, trabalhar num coleta de lixo, enfim, algumas atividades, mergulhadores em condições de profundidade, são trabalhos que podem e devem perfeitamente ser substituídos pela máquina, porque preservam o ser humano, né? Então, nós estamos, na verdade, assistindo uma revolução permanente, né? O direito do trabalho, claro, está apoplético diante disso, né? E tentando reagir, mas, de certo modo, eu me vejo, às vezes, também assim, nós temos que revisitar todos os nossos conceitos, né? Tirando, obviamente, o nosso DNA, que é a proteção do ser humano, que é o final de toda a regulação jurídica, né? O bem-estar e a proteção do ser humano, mas assim temos que divisar novos cenários, porque o direito não só eu quero dizer o seguinte, não é só o direito do trabalho, é um contexto mais amplo da sociedade, da regulação do fenômeno jurídico que está em jogo. O direito do trabalho é um dos aspectos, né? Que é isso que nós estamos tratando aqui, mas acho que temos que, digamos assim, abrir mais, né, digamos assim, mais ainda, né, a nossa cabeça para revisitar até mesmo aquilo que nós consideramos como sendo alguma coisa ideal, né? Porque eu fico pensando assim, obviamente a situação que a professora Tereza narrou, daqueles Uber Eats, agora mesmo recebi aqui no celular uma mensagem de Uber Eats, eu nem pedi nada, mas surgiu aqui no celular uma promoção, né? Eu fico pensando, e se não existisse isso, se fossem os drones no lugar dessas pessoas? Onde essas pessoas estariam na pandemia do Covid-19? Em que trabalho elas estariam? Né? E aí me lembrou da Viviane Forrest, né? que naquele livrinho Horror Econômico falou, né? O pior que a exploração é a ausência de trabalho, é a ausência da própria exploração, é a ausência do trabalho. Então, na verdade, esse complicador que nós estamos vivendo, e eu confesso que me coloco assim de maneira bastante aberta para revisitar, eu acho que o direito do trabalho tem que fazer isso, revisitar os seus conceitos, né? Alguns, pelo menos, os seus conceitos, para poder propiciar isso que a professora Tereza muito bem destacou, que é uma regulação propositiva e que não se afasta da realidade. Porque se a regulação do direito do trabalho se afastar muito da realidade, a realidade nós sabemos que se vinga se afastando do direito. Então tem que ter essa cintura fina
voltada para a proteção do ser humano. Me parece que eu sou um pouco otimista. Dizem que o otimista é basicamente uma pessoa mal informada, né? Mas, enfim. Mal informada, eu sou otimista por natureza. Exatamente. Eu com o copo meio cheio, não com o copo meio vazio. Somos, então, todos. Então, eu acho, só para finalizar, eu acho que existe muita coisa boa acontecendo em termos de tecnologia. Muita gente sendo salva. Na telemedicina, por exemplo, o Brasil aprovou agora uma lei sobre a telemedicina, nesse momento de pandemia, muito interessante, né? Então, as pessoas estão se consultando de casa, estão sendo preservadas. A tecnologia de ponta na medicina, ela não ofende o direito de trabalho, nem ofende, nem coloca em risco o ser humano, o trabalho do médico, nada disso. As pessoas vão se adaptando, né? Então, na verdade, nós talvez tenhamos que fazer uma adaptação a essas novas tecnologias, observados, claro, esses parâmetros que a sociedade tem que colocar. O livro branco, na verdade, me parece, e o livro verde também, que a professora Teresa falou, são parâmetros civilizatórios que vão, então, guiar a utilização dessas tecnologias, né? Perfeito, Paulo. Quer dizer, não sei se posso falar, nem posso. Pode, claro. Não, é exatamente isso. Eu acho que nós estamos num mundo de mudança, obviamente que eu estava a falar mais de direito de trabalho, mas não sejamos ludistas e não vamos destruir a tecnologia. A tecnologia pode ser amiga e é amiga até do próprio trabalho, das pessoas, tem inúmeros aspectos positivos e a própria automatização de determinadas tarefas permitiu desde logo melhoria a nível da segurança e saúde dos trabalhos. Já aconteceu isso com a própria Revolução Industrial, depois com algumas substituição por máquinas para diminuir os acidentes de trabalho. E a automatização hoje em dia também pode diminuir acidentes de trabalho e até a diminuição de trabalhos monótonos, por assim dizer, e pode dar origem. Por isso é que eu acho que é tudo mal, é uma questão de saber o que é que se quer do futuro, não é? E quem faz o futuro, temos de pensar o que é que queremos para o futuro. E no fundo, nós estamos agora, e já estamos há alguns anos, numa altura, eu diria, ideal, para pensarmos qual é o futuro que queremos, qual é a tecnologia, qual é a sociedade que queremos. Porque a tecnologia até pode libertar-nos para termos uma vida mais dedicada a outras atividades, não é? Porque uma pessoa diz, a pessoa vive nós não vivemos para o trabalho, podemos viver com o trabalho, sem dúvida, mas não vivemos, espero que não vivamos para o trabalho. O trabalho, mas não para o trabalho. E daí a tecnologia pode ser amiga neste sentido, de libertar-nos, de criar uma possibilidade de libertação e de termos espaço para lazer, para tempo para uma melhor conciliação, para ter mais tempo para as próprias pessoas, para essa cultura de ligação com as pessoas, mas tudo depende, isto sem dúvida, tudo depende da resposta que for dada e somos nós em geral, ou seja, é a sociedade que decide qual é o futuro que quer para o presente e para o futuro. E quando falou da telemedicina, nós em Portugal também temos isso, e vários países, nesta altura do Covid, o que aconteceu foi exatamente as consultas passarem a ser não presenciais, por uma questão de preservação da saúde dos doentes, mas dos pacientes, mas continuaram a ser realizadas consultas à distância, acompanhamento à distância, a entrega de medicamentos que são gratuitos, porque o Sistema Nacional de Saúde tem muitos medicamentos gratuitos para grande parte da população, sobretudo com doenças crónicas, a continuar a entregar, e aí se calhar a tecnologia até pode ser amiga, de ser através de drones para entregar em determinados locais ou noutras situações. O que não pode, creio eu, é ser uma tecnologia que seja tão agressiva que substitua de forma negativa o trabalho humano. Posso ser realmente irrealista, demasiado otimista, mas eu prefiro pecar por otimismo do que por pessimismo, mas isso eu sou uma pessoa otimista por natureza, sempre fui, e gosto de ver sempre o copo meio cheio e não o copo meio vazio. E nesse sentido, acho que o futuro, e vou dizer algo que já é super conhecido, mas que todos dizemos, mas o futuro é o que nós quisermos fazer com ele, não é? E tudo aí não vai ser o direito do trabalho, e que nós vamos entrar numa questão, quer queiramos, quer não, é uma questão política.
não é? Nós não, quem dera que pudéssemos escrever na legislação laboral, não vai haver desemprego, não vai haver crise económica, o Covid não vai atacar, não podemos, não é? Muitas destas decisões são do foro político e o direito do trabalho é um ramo, como quer queiramos quer não, tem uma porosidade ideológica e algumas destas medidas são claramente políticas, espero, na minha inocência, se calhar, na minha ingenuidade ou no meu otimismo excessivo, que sejam políticas que sejam estas, criadoras de emprego, mas ao mesmo tempo que aproveitem o que a tecnologia tem de positivo, porque tem imensos fatores positivos e não vamos dizer a tecnologia é má, nem pensar, vamos destruir as máquinas quase como os ludistas, não é? Nem pensar. E essa personalidade jurídica aplicada aos robôs, a União Europeia tem, essa parte já foi discutida, a personalidade jurídica dos robôs. Isso é um filme muito antigo, não o Blade Runner, a última edição, mas há uns anos, muitos anos atrás, o primeiro, e se pensarmos bem da paixão que ele tinha pela Rachel e isso tudo, não é? Que era um pouco de ficção científica. Nós imaginámos ficção científica, afinal não é bem assim tão ficção científica. A pandemia veio demonstrar realmente que não é ficção científica, que é bem real e que nós temos de pensar, mas o futuro é mesmo o que nós, todos, quisermos dele. E esperando não ser otimista mais, acho que o direito de trabalho tem tão bom historial, tem um historial tão positivo, que vai poder superar e vai conseguir superar esta crise sem, repito, quebrar a espinha dorsal, mas aproveitando as vantagens que a tecnologia tem para o próprio direito de trabalho, diria eu, não sei. Perfeito, professor. Professor Tereza, nós estamos caminhando para o final, né? Não podemos abusar da sua boa vontade, da sua generosidade, da sua disponibilidade. É um prazer enorme. Não sei quem está a assistir se está a achar que é demasiado tempo, tanto eu vou falar, mas é um prazer enorme. Que bom, que bom. A senhora tem muitos amigos e amigas aqui no Brasil, inclusive hoje eu fazendo uma divulgação, a Benizete. Benizete, ela escreveu te mandou grande lembrança. Ela deve estar aqui, é porque nós não conseguimos ver quem está ingressando. Ele mandou mensagem. Isso. Tanto a professora quanto o professor João Leão Amado também, pessoas queridíssimas aqui, tanto pelo trabalho que fizeram, que fazem e que nos assessoram, né, nos dão subsídios para que a gente entenda melhor, né, o que se passa e como encarar o que se passa e o que propor, né, e também pela gentileza, pela forma sempre muito liana de tratamento, de relacionamento. Tivemos a oportunidade de ver isso lá, Paulo, há mais tempo, lá em Coimbra, e vamos ter pessoalmente de novo. Eu lembrei o nome aqui, me sopraram, o nome da avó do Gauguin era a Flora Tristan. Ela foi uma política socialista e tem trabalhos assim lá nos primórdios dessa exploração do homem pelo homem e da mulher pelo homem, que Marx dizia que a exploração do homem pelo homem começou pela exploração da mulher pelo homem, que foi o primeiro na cadeia de explorações que até hoje a gente infelizmente vive. E ela tem esse trabalho e pega a fase dos ludistas, que eram revoltados também, mas que, por sua vez, também forçaram normatizações favoráveis, né, à classe trabalhadora e o respeito da dignidade humana. Eu vou deixar com a senhora as palavras finais nessa perspectiva de temos uma revolução digital, está em curso, temos uma pandemia que está em curso, sabe-se lá se vai ser resolvida ou quando vai ser resolvida, e temos a relação de trabalho. Tem algo positivo que possa ser enxergado, embora a senhora já falou que não tem uma bola de cristal, mas tem algo que possa ser vislumbrado de positivo por vir, na consideração. Sendo otimista, não é? Isso. Eu diria que acho que mostrou um pouco a pandemia, mas isso em geral, não só no direito de trabalho, uma solidariedade enorme, pelo menos senti em alguns setores, uma solidariedade enorme entre todos. Acho que isso é
isso é bastante positivo. Para o direito de trabalho, acho que veio provar, por exemplo, que o teletrabalho pode ser utilizado mais frequentemente do que o que se pensava, mas um teletrabalho que corresponda à verdadeira noção de teletrabalho, ou seja, que cumpra todos os requisitos legais para ser um verdadeiro contrato de teletrabalho, que cumpra os limites do tempo de trabalho, que cumpra as regras de segurança e saúde no trabalho, que o empregador pague, como em princípio deve pagar, as despesas que o trabalhador tenha, mas ao mesmo tempo veio demonstrar, por exemplo, que pode ser amigo do ambiente, que pode reduzir os tempos de trabalho que os trabalhadores têm nos transportes para o local de trabalho, e por isso podemos tirar algumas lições positivas, podemos dizer assim, que não é muito bom, desta pandemia, mas eu diria sobretudo que da solidariedade que devemos tirar, ou seja, é algo que a pandemia veio demonstrar que ninguém, por assim dizer, está seguro, que afeta todos, e que pessoas que nunca pensaram, isso aconteceu em Portugal, pessoas que nunca pensaram que poderiam, de um momento para o outro, ficar sem emprego, ficaram, e que o Estado, pelo menos aqui em Portugal e noutros países da União Europeia, que o Estado tem um papel, porque quem financiou várias das medidas que permitiram que as empresas continuassem a trabalhar ou permitissem suspender os contratos de trabalho, mas os trabalhadores não fossem despedidos, grande parte foi pago pela segurança social, ou aí como se chama a seguridade social, no fundo, é o Estado. E que por isso, que Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa, mas eu sei que não é tanto direito de trabalho, mas que veio demonstrar que é fundamental, que o Estado também é bastante importante, e que nós todos, aqueles princípios de que acho que o professor Paulo Renato chegou a ter uma aula com o professor Jorge Leite, que infelizmente faleceu ano passado. Ele infelizmente faleceu ano passado, e era um grande juslaboralista, com quem foi meu orientador de mestrado há muitos anos atrás em Coimbra, mas era um grande amigo, e ele tinha uma frase que eu acho que é lapidar para dizer o que eu acho que devemos ter em atenção nesta pandemia. O direito de trabalho foi criado pelo homem solidário e não pelo homem solitário. E eu acho que esta frase dele demonstra exatamente o que podemos, calhar, tirar, entre aspas, de positivo desta situação, da revolução digital, e lembrarmos de exatamente isso. Por como é que ele foi criado e por quem ele foi criado. Solidário e não solitário, diria eu. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Paulo, eu só queria rapidamente dizer que fico muito feliz de compartilhar essa mesa virtual, né, internacional, com a professora Tereza, com o Marcos, e dizer que nesse momento de tanto isolamento que nós vivemos, inclusive um isolamento afetivo, palavras como solidariedade, esperança, otimismo nos enchem, né, nos revigoram para enfrentar esse momento tão difícil sobre todos os aspectos, né? Então, eu quero também parabenizar aqui a professora Tereza, parabenizar mais uma vez o Marcos, e eu acho que essa tríade de esperança, solidariedade e otimismo é muito importante para que nós possamos não só interagir, né, com as novas tecnologias, mas especialmente viver e interagir com esse mundo atual. Aqui, ótimo, Paulo. Professora Tereza Coelho Moreira, muitíssimo obrigado. A Ordem dos Advogados do Brasil, a seção do Rio de Janeiro, presidida pelo nosso bravo Luciano Bandeira, agradece muito à senhora a generosidade, a disponibilidade, né, de ter vindo conversar conosco, que é uma conversa, é uma aula, né, trazer mais subsídios e trazer as novidades diante de um quadro tão perverso como esse que o mundo está passando. E demonstrando, né, qual a grande importância, o quão importante é o trabalho
e o direito do trabalho. Que, se alguma coisa sai de bom disso, eu acho que é justamente essa grandiosidade do trabalho humano, né? Essa grandiosidade do trabalho humano, o direito do trabalho a regular esse trabalho humano. Eu lembro, Brecht dizia que ninguém sabe quem construiu a muralha da China, só sabe quem era o mandarim da época. Ninguém sabe, né, quem construiu as pirâmides, só sabe o nome do faraó. E nós estamos falando são dessas pessoas que construíram as pirâmides, construíram a muralha da China, milhões e milhões de mulheres e homens que têm a sua força de trabalho para construir o mundo. E é isso que eles fazem. E a professora traz aqui elementos teóricos muito de grande conteúdo para que a gente compreenda isso melhor e se insira nessa realidade que estamos vivendo. Professora, mais uma vez, meus agradecimentos, os agradecimentos da advocacia brasileira e particularmente do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu é que agradeço imenso, é sempre, queria mesmo sublinhar, é verdadeiramente um prazer, sempre, e sou sempre muito bem recebida quando vou ao Brasil fisicamente e agora vir. Espero que possamos brevemente dar aquele abraço real, mas pelo menos por agora receba um abraço virtual aqui de Portugal e é sempre mesmo um prazer. Muito, muito obrafogada. Muito obrigada. Obrigado, professora Tereza. Obrigado, professora. Recebemos esse abraço, retribuímos também um abraço carinhoso, afetuoso, né? E nosso público, que infelizmente nós não sabemos que não é que nem o Instagram que passa, né, que vai subindo os nomes. Eu agradeço a presença de todas e todos que vieram nos assistir. Eu lembro que agora, né, recentemente, a Ordem celebrou cursos virtuais com a Universidade de Coimbra e também com uma outra universidade, né, Paulo? A Universidade Católica do Porto. Católica do Porto, para cursos virtuais. Isso. As informações a esse respeito estão no nosso site, numa matéria específica que fizemos, que foi ao ar ontem, né, e podem obter todas as informações ali. É uma forma de nós darmos continuidade ao nosso projeto de qualificação profissional agora a nível internacional. Agradeço a todos, né, agradeço à professora mais uma vez, ao meu querido vice-presidente Paulo Renato. Eu acho que cumprimos nossa missão. É isto. Obrigado. Verdade. Um abraço, obrigado. Cuidem-se, cuidem-se.